Atividade de História, Geografia e Ciência, nós vamos dar sequência aí à questão do bairro. Então, nós vamos estudar a página 111, 112 e 113. Na página 111, tá falando sobre uma pesquisa, né? Pesquise. No Brasil, há centros históricos com construções antigas que retratam a história de determinado lugar. Observe as fotografias a seguir. Então, aqui, o livro trouxe duas fotografias, né? Trouxe a fotografia da Rua do Giz, em 1908, que é um centro histórico do município de São Luís, no estado do Maranhão, e a mesma rua, só que a foto tirada em 2017. E aí ele pede para a gente fazer algumas observações, né? O que você vê nas duas imagens? E depois, que semelhanças e diferenças você percebe entre as imagens? Então, assim, tem alguns prédios muito antigos que viraram patrimônio cultural. E esses prédios, eles não podem ser destruídos, porque fazem parte da história de alguma cidade, relembram como era a cidade nos tempos anteriores, nos tempos antigos. Aqui em São Carlos, por exemplo, nós temos alguns prédios que são tombados, né, que a gente fala, que são patrimônios históricos. Então, por exemplo, o prédio lá da estação de trem, da FEPASA, ele é um patrimônio histórico, ele não pode ser destruído. Então, quando ele já está muito ruim, assim, com rachaduras, pintura feia, coisas do tipo, o que eles fazem? Eles chamam um restaurador, que é uma pessoa que vai trabalhar nesse prédio para restaurar o prédio. Ou seja, vai fazer a reforma, mas sem modificar, deixando ele do jeito que ele era quando foi construído. Além desse prédio, tem a escola Eugênio Franco, faz parte do patrimônio cultural da cidade, não pode ser mexido na estrutura dele. Tem ali no centro, o prédio ali do Centro de Formação dos Professores, na esquina da Avenida São Carlos, com a Conde do Pinhal. Aquele prédio é um prédio histórico, já foi a prefeitura também da cidade, né? Não pode ser mexido. Tem o Palacete do Conde ali na Rua 13, também esquina com Alexandrina, que também faz parte do patrimônio, não pode ser mexido, não pode ser destruído, né? Bom, e aqui então, na atividade de hoje, a gente tem essa rua, né, com alguns prédios antigos aí, a Rua do Giz. Então, o que você vê nas duas imagens? No caso, a gente vê uma rua no centro histórico do município de São Luís, que mesmo com a passagem do tempo, continua igual, ou seja, com os prédios históricos conservados, né? Então, é isso que a gente vê na imagem. E que semelhanças e diferenças você percebe entre as imagens? Então, a gente pode ver que elas estão bem parecidas, né? Tem sido mantido, né? Essa rua, a tradição da rua. Só que, com o tempo, ocorre algumas mudanças. Então, eu observei, ó, que na calçada, do lado direito aí, tem alguns postes de iluminação, né? Que não havia na primeira foto. E as árvores também, dentro das residências aí, não sei se é residências, né? Dos prédios, não tinha na primeira foto, não tinha essas árvores ao fundo, dentro da residência. Então, são algumas mudanças que surgiram com o passar do tempo. E aqui tá dizendo para conversar com os pais, avós ou outras pessoas adultas que moram há muito tempo no bairro onde você vive e perguntar a eles se conhece alguma construção histórica no bairro ou perto de onde vocês moram e conte aos colegas o que vocês descobriu. Então, depois vocês podem perguntar aos avós, né, quais são as construções históricas de São Carlos. Vamos ver o que eles dizem, né? Se eles apontam também esses prédios que eu falei para vocês. Aí, na próxima página. Esta é a representação de uma parte do bairro onde moram Paulo, Aline, Pedro e Larissa. Vamos ver como eles se localizam no bairro? Observe o desenho. Então, a imagem acima apresenta o bairro em uma visão vertical ou oblíqua. Vertical seria vista de lado, né? Não, nós não estamos vendo essa foto de lado. Então, com certeza é oblíqua. Oblíqua é quando a gente consegue ver de cima para baixo. Então, a resposta aí seria oblíqua. Aí vem algumas perguntas. Imagine que você está de frente para o desenho da página ao lado.
Discuta as questões a seguir com os colegas e o professor. O posto de gasolina fica perto ou longe da moradia de Alice? Vocês vão observar aí. A igreja fica perto ou longe do correio? A moradia da Larissa fica perto ou longe da moradia do seu avô? A moradia de Paulo fica mais perto do correio ou da praça? A moradia de Pedro fica mais longe da biblioteca ou do ponto de gasolina? Aí continue imaginando que você está de frente para o desenho da página do lado e responda as questões. À direita da escola está a praça ou a igreja? A prefeitura fica à direita ou à esquerda da moradia de Aline? O bombeiro fica à esquerda ou à direita da moradia de Paulo? À esquerda da moradia de Pedro está o hospital ou o centro esportivo? E no desenho ao lado trace os seguintes trajetos. Então, o caminho da Aline para ir da sua moradia até o centro esportivo. E o caminho da moradia de Larissa até a escola, passando pelas moradias de Aline. Então, vocês vão fazer os trajetos aí. E considerando os trajetos que você desenhou, responda as questões. Quando a Aline foi ao centro esportivo, qual foi a maior construção que ela viu do lado direito nesse trajeto? E quando Larissa foi para a escola, passando pela moradia de Aline, o que ela viu do lado direito? No trajeto da casa de Paulo até o mercado, o que se vê do lado direito? Aí vai usar muito direita e esquerda. Então, para a gente lembrar qual é a direita e a esquerda, nós podemos lembrar usar como referência o nosso corpo. Então, o lado que está o nosso coração é o lado esquerdo. Então, põe a mão aí no peito de vocês. Sentem o coração. Ele está de um lado do nosso corpo. Esse lado é o lado esquerdo, né? Que também é o lado que nós usamos o relógio no pulso. E o outro lado é o lado direito. Normalmente, o direito é o lado que a maioria das pessoas escrevem com a mão, né? Quem é destro. Agora, quem é canhoto, tem o caso dos canhotos, os canhotos escrevem com o lado esquerdo. Outra observação, vocês têm que se pôr no lugar da criança, não da posição de vocês aqui, entendeu? Porque senão os lados direito e esquerdo vão ficar ao contrário, vão ficar errados. Então, imaginem que vocês são as crianças, estão ali dentro, ali na situação. E aí, vocês vão observar o lado direito e o esquerdo.